Tem coisa que a tua inteligência não vai resolver, a tua influência não vai resolver, o teu dinheiro não vai resolver, a tua experiência não vai resolver, o teu conhecimento não vai resolver, e a palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma, que tem 2 fios que cortam dos 2 lados, ela vai trazer discernimento, ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, trazendo o conhecimento de Deus, trazendo as profundidades do Espírito de Deus e revelando o que precisa ser revelado, resolvendo o que precisa ser resolvido. A palavra de Deus é poderosa. Glória a Deus. E nesta manhã a gente começa uma nova série. Põe aí na tela pra gente, está lá, lê o que está escrito lá se você consegue. Lê bem forte. Não está avivado ainda, bem forte. Começou, lê. Avivamento. Avivamento. Nós temos orado por avivamento. Eu vou responder por mim agora. Eu tenho desejado avivamento na minha vida, na minha família, nesta igreja, nesta comunidade, nesta cidade, nesse país e pelas nações. Eu desejo isso. Nós temos ouvido palavras proféticas sobre avivamento. E não sou só eu sei que tem um monte de gente aqui que pensa nisso intencionalmente, busca isso, não faz só coro, como eu pedi para ler, e depois saiu daquela porta e já esquece. E hoje, nessa primeira palavra, a gente vai falar um pouquinho sobre avivamento pessoal. E o que é avivamento, pastor? Eu sou novo, eu comecei agora. Nós somos uma igreja heterogênea, muito eclética, no sentido de pessoas que já caminham na fé. Quem tem mais de 30 anos de fé, diga um amém aqui. Essa turma antiga aí, ó. Você começa a cantar Rompendo em Fé e já começa junto. E o Rompendo em Fé é moderno ainda, hein? Eu não estou falando nem do Aconselho, andei perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Eu não estou falando nem do foi na cruz, né? Se eu chamar esse lado aqui, começar aqui, dar o tom, a gente vai longe aqui, né? A gente precisa entender primeiro o que é avivamento. Então, como a gente tem pessoas que... Quem aqui é novo convertido? Pastor, eu comecei há menos de 3 anos caminhar na fé. Diga um amém. Tem uma turma também. Quem tem 5 anos de fé? Quem faz uns 5 anos que decidiu receber Jesus? Diga um amém, deixa eu ver. Não tem ninguém? 5 anos, 10 anos de fé? Ninguém? Tem uns aí, né? Se você é mais antigo na fé, você já ouviu muito essa palavra, ouviu na pregação falar sobre avivamento. Muitos avivamentos aconteceram ao longo da história. Deus sempre teve um momento de se manifestar no meio do seu povo. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha de maneira pontual, esporádica, na vida de alguns homens. Por exemplo, o Espírito de Deus veio sobre Sansão, em uma época que o povo de Israel estava sofrendo uma opressão grande com o povo da Filístia, os filisteus. E o Espírito de Deus veio sobre aquele homem, e aquele homem se levanta com uma força sobrenatural. Alguém pensa que Sansão era como se fosse esse super-herói chamado Incrível Hulk, cheio de músculos, né? Tão grande, assim, que chegava todo mundo, corria. Negativo. Era um homem na média comum, normal, tinha um biofísico talvez igual ao meu, porém quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele tinha uma força sobrenatural que movia coisas que um homem comum ou homens comuns não podiam mover. Outros homens que o Espírito de Deus veio sobre ele, Davi, por exemplo, quando chega no Vale de Socó, o exército está lá acampado, ele é um adolescente, foi levar pão, foi levar queijo, foi levar presentes para o rei Saul, que estava comandando as tropas de Israel. O gigante Golias, que já vinha vários dias se levantando. Alguns dizem que tinha 3,10 metros de altura. Só a ponta da lança, o ferro da lança pesava mais de 7 quilos. E ele desafiando: levantem um só, para que possa vir lutar comigo. E se ele me vencer, todo o nosso exército será escravo, será subjugado por vocês. Um só. E a Bíblia nos diz que os soldados de Israel tremiam de medo.
Começando de Saul, que esse sim era um homem corpudo, imponente, forte, alto, ninguém passava do seu ombro na nação de Israel. E um jovem pastor de ovelha, que tinha intimidade com Deus, adorava a Deus, não era só no grupo de louvor da igreja não, quando ele estava lá no campo, ou seja, durante o trabalho dele, ele estava compondo canções, cheio do Espírito, tendo experiências com Deus. Agora ele ouve aquele desafio, aquela blasfêmia, e ele profere algo assim, mais ou menos assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele usa o que ele tem, afunda um estilingue, né, uma malha de atirar pedra, toma algumas pedras, 5 pedras lisas num ribeiro, põe no seu alforje. Primeiro tenta usar a armadura de Saul, a roupa de Saul, é tentado ser convencido para não ir até o grande campeão filisteu, mas o Espírito de Deus estava dentro da vida de Davi. Tu vem a mim com espada, tu vem a mim com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E na única abertura que tinha no capacete de Golias, aquela pedra entra, ele cai ao chão. Davi rapidamente corre, tira a sua própria espada, a espada de Saul, arranca a cabeça dele. Está aqui, ó. Sabe quem fez isso? A habilidade dele? Não. O treinamento dele? Não. Isso ajudou talvez. Quem fez? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito veio e se moveu em muitos lugares, e se moveu na vida de Moisés, e se moveu. Porém eram ações pontuais, esporádicas. A partir do dia de Pentecostes, quando Jesus falou para os discípulos: vão para Jerusalém e vocês fiquem orando, fiquem aguardando o descer do Espírito Santo. E se você ler a sua Bíblia no livro de Atos, você vai chegar no capítulo 2, e você vai ver que de repente estavam todos reunidos em um só lugar. Eles ouvem um som como de um vento, como o som de um vento veemente, impetuoso, um vento forte, aquele vento da tempestade. A Bíblia vai dizer que aquele som de algo parecido com o vento enche toda a casa. É visto por todos que estavam ali, línguas, chamas, repartidas como de fogo sobre cada um, e todos começam a falar de uma língua diferente, que não era a sua língua nativa. Todos são cheios do Espírito Santo. Inaugura-se a igreja com o poder do Espírito Santo. E a partir dali, o Espírito de Deus começa a se manifestar já mais amplamente, porque é uma promessa que está lá em Joel no capítulo 2, no versículo 28, que nos últimos dias o Espírito de Deus encheria toda a carne. Os jovens iam profetizar, as pessoas iam ter visões, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, sobre toda a carne o Espírito de Deus ia se manifestar. Esse enchimento do Espírito é promessa de Deus, não cessou ao longo da história. A história vai comprovar aquilo que a Bíblia já diz. Não cessou essa ação dos dons do Espírito, a presença do Espírito Santo. E aí muitas situações vão acontecer durante a história da igreja. Antes de 1517, Martim Lutero, um italiano, Savonarola, cheio do Espírito Santo, jovem ainda, adolescente, 12, 13 anos, ele gemia, ele clamava. Sabe por quê? Porque ele queria ver a manifestação de Deus no meio do povo, no meio da igreja. Ele queria ver a igreja do Senhor adorando a Deus conforme diz a palavra. Ele queria ver a igreja crendo que a salvação é pela fé em Jesus. Não é porque você veio aqui hoje de manhã e vai voltar à noite, ou veio na ceia ontem, ou deixou de vir, que você vai ser salvo. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tudo que Jesus precisava fazer para que você fosse salvo já está consumado. Eu só preciso responder pela fé, seguir Jesus e viver por Ele, para Ele, com Ele. E o Espírito Santo sempre quis estar no meio do seu povo. Depois vem Martim Lutero e vem outros. Jonathan Edwards, no país de Gales, no final do século retrasado, um jovem desejando ver um mover de Deus, uma ação de Deus. Então esse avivamento que é vida, que é trazer vida, aquilo que já teve vida, ou aquilo que pode ter vida,
é reaquecer, é reanimar. É você ter desejo de vir ao culto. Não é porque o pastor vai te ligar amanhã depois, ou porque alguém vai te cobrar, você vai ficar com peso de consciência. Não, não, não. Um desejo que nasce de dentro de você, de abrir a sua Bíblia pelas manhãs, ler a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia pela tarde, ler a sua Bíblia, se ajoelhar, orar, antes de deitar, antes de comer, ao se levantar, falar com alguém, começar a falar da palavra de Deus. Ter desejo de ver as pessoas se arrepender dos seus pecados. Ter desejo de deixar abandonar os seus próprios pecados. Deixar aquilo que impede a ação, a unção e a presença do Espírito Santo de Deus agir na sua vida e na vida daqueles que estão perto de você. E ele tem esse desejo no coração. E ele começa a orar. E ele começa a clamar com 13 anos de idade, no país de Gales, no Reino Unido, um paísinho desse tamanho. Ele começa a orar e clamar, desejar essa presença de Deus. E um diácono da igreja chega para ele e diz assim: olha, meu filho, você está orando por isso? Então eu quero te falar uma coisa: nunca mais falte aos cultos, porque vai que o Espírito Santo vem um dia que você não veio. E ele começa a orar e continua a orar e clamar. E ele ouve aquele diácono, aquele senhor, e ele não falta mais nas reuniões. E vai. 13 anos depois, 13 anos. Ontem nós ouvimos aqui de uma mãe que orou 20 anos pelo filho. Ontem nós ouvimos e vimos aqui o filho sentado do lado da mãe. Ela falou: orei 20 anos, mas hoje estou sentado do lado do meu filho dentro da casa de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Você pode dar glória a Deus? O nosso Deus é poderoso. O Espírito Santo ainda age na terra. O Espírito Santo está entre nós. Nós clamamos e desejamos a presença dele. Ninguém pode criar por si só avivamento. Barulho não significa avivamento. Porém, pela história antiga e pela história moderna, não tem um caso de um avivamento que não causasse barulho. Barulho por si só, a gente chegar aqui, começar só a bater palmas, só gritar, a gente vai sair rouco daqui como eu estou, né? E talvez não vai ter nada. Agora, se você começa a clamar, buscar, pedir, desejar, abandonar os seus pecados, abandonar aquilo que você já sabe, larga de ser cabeça dura. Você sabe que isso não agrada a Deus, que isso ofende a Deus, você continua fazendo, vem na igreja, tem até um certo remorso, quando passa por aquela porta, começa segunda-feira, pratica as mesmas coisas, volta na outra semana, fala: ah, Senhor, me perdoa. Deus é maravilhoso, sabe o que Ele faz? Ele renova cada manhã a cota de misericórdia sobre mim e sobre você. E é por essas misericórdias que eu estou aqui em cima e você está aí sentado. E você está aí ouvindo a gente pela internet. Sabe por quê? A gente não foi consumido, porque Ele é misericordioso, Ele é perdoador. Mas os nossos pecados impedem a manifestação de Deus mais ampla entre nós. E quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente vai ver coisas acontecer como aconteceu na vida de Jonathan Edwards, no país de Gales. Um dia o Espírito Santo desce. Então esse avivamento, o que é? É uma manifestação de Deus sobrenatural, diferente daquela que você está acostumado a ver nos cultos aqui. É gostoso, é benção, mas é uma ação tão poderosa de Deus, que não tem um que não fique sem se arrepender dos seus pecados. As pessoas começavam a chorar, desejar a presença de Deus. Existem outros momentos de avivamento. Você vai ter na Inglaterra, 1739, vai até 1791. Você vai ter a família de John e Charles Wesley na Inglaterra. Suzanne, mãe de Charles e John Wesley, tinha só 19 filhos. O pai era um pastor anglicano. E ela tinha uma maneira de criar os filhos tão interessante que eu e você, se você ler a história, você fica com vergonha, você fica envergonhado. A gente se preocupa qual vai ser a saúde dos nossos filhos. A gente se preocupa que tipo de roupa eles vão usar. A gente se preocupa que tipo de universidade eles vão cursar, muito embora eles forem para Oxford. Isso não impede você estudar os seus filhos. A gente se preocupa que tipo de material eles vão ter. A gente se preocupa que tipo de computador eles vão ter. A gente se preocupa que tipo de telefone eles vão ter. A gente tem essas preocupações às vezes. A gente se preocupa e com muitas coisas, mas às vezes a gente não se preocupa como Suzane se preocupava, porque dentro da casa dela tinha um método de levantar, orar, estudar a palavra, ler a Bíblia, meditar, se arrepender, confessar os pecados,
comungar, e ela com 19 filhos ainda tirava no mínimo 1 hora por dia para estar em leitura, em adoração, em devoção diante de Deus. Ou seja, a preocupação primeira era se os meus filhos vão conhecer a Deus, amar a Deus, honrar a Deus, viver para Deus, desejar a presença de Deus, querer a Deus, respeitar a Deus e viver para Deus nessa terra. E quando entra na universidade, se encontra com George Whitefield, um jovem prodígio também, interessado pelas escrituras, e eles começam a fazer parte de um clube chamado Clube Santo. Será que o seu filho, quando chegar na universidade, vão querer fazer parte disso? Daquela turma que ora, daquela turma que não quer participar daquelas festas, daquelas coisas? Eles vão fazer, sabe o quê? Tirar tempo para oração, tempo para a palavra, jejuar no mínimo 3 vezes por semana, comungar 1 vez por semana, ter um maior tempo de leitura e meditação na palavra. E ainda no tempo vago fazer, sabe o quê? Se reunir e visitar os órfãos, as viúvas. Ei, peraí, vão nos hospitais visitar os enfermos e nos cárceres visitar os encarcerados. Você acha que pode dar errado uma coisa dessa? Isso sendo feito como um método e não podia falhar, se não era expulso do clube. Você já imaginou? Se você não veio na ceia, a gente fala, sai daquela porta, você não veio na ceia. Já imaginou? Você não veio na reunião de oração. Não acontece isso, pelo contrário, a gente fala, vem, vamos. Ali o clube era desse jeito. Só que o poder do Espírito começou a mover de maneira tão maravilhosa. George Whitefield começa a ser levantado para pregar a palavra de uma maneira tão poderosa. E eu ontem pela manhã, enquanto a gente estava aqui na consagração, o irmão que ia trazer a palavra, nós estávamos num grupo pequeno, muito reduzido. E às vezes em determinados momentos, quando eu olho, eu falo, Senhor, vai demorar o avivamento nesse lugar, vai demorar. Sabe por quê? Porque eu não consigo ver aquele interesse, aquela unidade em a gente estar juntos, se congregando, no mínimo naqueles momentos que a gente marcou para estar. A gente faz um calendário com 1 ano de antecedência e fala assim, ó, tal dia 10 e 11 de agosto, semana que vem, vai ter um evento de missões. A gente vai fazer aqui, orar por missionários, propor coisas de missões, profetizar sobre missões, ouvir testemunho de missões, ver coisas sobre missões, ser impactado por missões. Você marca suas férias bem nesse dia e vai para a praia. Você não pode servir 2 horas às vezes. É marcado um retiro aqui, ó. Inabalável sou. As mulheres marcam o retiro e vai, e profetiza, e tem um grupo que jejua, e se prepara, e prepara cântico, e faz, vamos juntas. Sabe o que você faz? Você marca uma viagem, ainda chama a gente, tira a gente que deveria estar naquele lugar, que de repente ia receber uma palavra transformadora de Deus para a vida dela, para o casamento dela, para os filhos dela, para mudar a alma dela, para mudar o destino eterno dela. Toda desculpa que você pode dar, você arruma para não vir para a casa de Deus e estar junto. E se você fizesse em casa seria uma bênção, mas você não faz em casa. Não precisa glorificar não. Eu quero que você ouça a palavra. Se você fizesse em casa, ia ser uma bênção. A tua família está diferente. Se você fizesse em casa, essa comunidade ia estar muito diferente. Se você fizesse em casa, esse cárcere de Marieta não ia ter ninguém lá dentro. Se nós fizéssemos diferente no teu trabalho, o que as pessoas iam estar falando não era palavrão nos momentos de intervalo. Você ia estar dando glória a Deus, se reunindo com os teus funcionários, lendo a palavra, desejando o Espírito de Deus. A gente precisa parar de brincar. A gente precisa parar de fazer uma fachada. A gente quer a Deus ou não quer? Quando o Espírito Santo vem, as coisas mudam. E a primeira coisa que vai entrar em evidência é o que está no teu e no meu coração. Quando o fogo do Espírito Santo vem, é isso que vai acontecer. E o irmão que estava aqui, ele foi falar aqui, e ele começou a falar. E as pessoas que estavam no segundo e terceira, eu estava na primeira, na segunda e terceira, não estavam ouvindo ele falar. Porque ele quis falar sem o microfone. Ele quis falar assim, ó. E ele fala, é o tom de voz dele, perfeito. Isso não tem nada a ver se está mais cheio ou menos cheio. Porém, George Whitefield, ele falava sem microfone. E aonde ele estava falando, a 1,5 km as pessoas ouviam a pregação da palavra de Deus e vinham arrependidos dos seus pecados. 1,5 km de distância, sem microfone. Sabe o que é isso?
vida cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Impactou. Vieram para os Estados Unidos. Charles Wesley pega um navio e vem pregar para os índios americanos. Só que dentro do navio ele encontra os irmãos morávios. Os irmãos morávios foi um movimento de oração, que eles tiveram um momento de oração. A gente fez 170 horas e a gente achou que a gente estava arrebentando, né? Uau, que benção, 170 horas. Você sabe quanto tempo demorou a reunião de oração dos irmãos morávios? Você sabe? 100 anos. 100 anos. Enviaram missionários para todos os cantos conhecidos da terra. John Wesley pensou que vinha pregar, e dentro do navio ele encontra com os irmãos morávios. Falou: ó, você está vivendo uma coisa muito legal, só que tem uma coisa que eu posso te mostrar que é mais profunda. Impactou e mudou a vida de John Wesley. George Whitefield, John Wesley passaram aqui na Geórgia, pregaram aqui em Savannah, mudaram a história da Inglaterra. Mudaram a história da Inglaterra. No começo ele achava estranho George Whitefield pregar fora do templo. Imagina, com as vestes, né, paramentado. Aquele tempo se pregava todo paramentado. Só podia pregar com uma espécie de batina. E ele saía para fora do templo, colocava um caixote, subia em cima e começava a pregar uma mensagem de arrependimento de pecados. Mas sabe o que acontecia? A palavra entrava nos corações. As pessoas mudavam de tal maneira que chegavam, entravam dentro de um bar, colocavam uma bebida, e antes dele tocar, o braço não conseguia pegar a bebida. Ele deixava a bebida em cima do balcão, voltava e saía chorando, arrependido dos seus pecados. Nesta manhã, a minha palavra para você é uma palavra muito simples, para mim e para você. Se eu for avivado e você for avivado, pessoalmente, o impacto que nós vamos causar na nossa igreja, na nossa família, na nossa comunidade, vai entrar para a história. Vai entrar para a história. Vai entrar para a história. Precisa ter desejo por Deus de dentro para fora. Igreja não é bater ponto. Igreja não é bater ponto. Igreja é se reunir como o corpo de Cristo para falar das grandezas dele, da transformação que ele faz. Quantas pessoas podem entrar por aquela porta, ser transformado aqui dentro e sair transformando vidas aí fora? Aleluia. O profeta Abacuque, lá no capítulo 3, no versículo 1 e 2, ele faz uma oração que é uma confissão. Ele ouviu falar das grandezas de Deus, ele ouviu falar das histórias, ele ouviu como Deus agiu na vida do seu povo ao tirá-los do Egito, as maravilhas que aconteceram, o mover que Deus operou, o sobrenatural que Deus trouxe. Mas agora ele está vivendo no meio de um povo que o contexto é diferente, todos estão indiferentes. Alguns fazem porque entraram no automático para fazer. Vida espiritual não é digital, não é automático. Vida espiritual é analógico, é joelho no chão, boca no pó, leitura da palavra, vida com Deus, confessar pecados, se arrepender de pecados, desejar o Espírito de Deus, viver os planos e projetos que Deus tem para mim e para você. Você pensa que Deus trouxe você do Brasil para cá só para você ser rico nessa nação, ter dinheiro nessa nação, ter mais segurança nessa nação, aprender inglês ou ter mais estudos nessa nação? Isso é só um detalhe, isso vai fazer parte só de um pacote. O projeto principal de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Faça a diferença da tua família que está aqui, faça a diferença da tua família que está lá, faça a diferença na escola dos teus filhos, faça a diferença no condomínio que você vive, faça a diferença aonde você estiver, no meio da tua igreja, no meio da tua comunidade. Aleluia. Todo avivamento que a gente estuda, e tem muitos, você vê que tem uma pessoa que não abre mão de buscar e seguir buscando, pagando preço, pagando preço, pagando preço, até uma hora que o Espírito Santo, ele decide em que momento ele virá. Deus decide em que momento ele vai fazer. Só que tem uma coisa: a operação dele, a presença dele, a manifestação dele não é essa usual que você e eu estamos acostumados. É algo que mexe com a nossa estrutura, é algo que vai mudar a tua vida para sempre, é algo que vai mudar o teu destino, é algo que vai mudar a tua visão de Deus, é algo que vai mudar a tua visão de vida eterna, é algo que vai mudar a tua visão de vida espiritual. Aleluia. Oh.
não sei se você quer avivamento. Eu não sei se você quer avivamento. Eu não sei se você quer avivamento. Eu quero, mas tem preço para pagar. Não é de graça. Não é de graça essa manifestação do Espírito de Deus. Pastor, mas a gente não tem feito um trabalho até legal? Tem mais de 60 igrejas na África, pastor. Tem não sei o quê. Olha aqui, esse espaço aqui é muito pequeno para a quantidade de gente que está indo para o inferno diariamente em Marieta e na Geórgia. Será que você não entende? Esse dia tinha um rapaz que sentava ali, ó, nessa terceira cadeira. Cadê ele? Cadê ele? Ele foi para casa e se enforcou. Você sabia disso? Você conhecia, você caminhava. Eu não estou culpando você por nada e nem eu. Cada um é responsável pelas suas ações. Mas nós somos um corpo. Nós somos uma família. A gente fala que a gente se importa com o outro. Eu falo que eu quero sorrir quando você sorrir. Eu quero chorar quando você chorar. Mas às vezes você está chorando e eu estou sorrindo. Você não sabe da pessoa que está do teu lado e nem se interessa em saber. Porque você entra e sai e você quer sentar no teu lugar. E se alguém sentar no teu lugar, você ainda fica bravo. Você não sabe quem sentou. Se é uma pessoa que veio desesperada por Deus e que não sabe que você tem essa religiosidade, que até o banco tem que ter a caricatura que marca o teu corpo. Você está preocupado mais com o lugar do que com a pessoa que está sentada do teu lado e nesse lugar. Avivamento dói. Se a gente quer falar de avivamento sério, dói. E a gente vai ver ao longo da história outros movimentos do Espírito. A gente vai ver nos anos 1900. A gente vai ver John Lake. A gente vai ver depois William Seymour. A gente vai ver que eles começaram a pesquisar, olhar, buscar, desejar, e o Espírito de Deus veio sobre eles. Você já ouviu falar em Rua Azusa? Você ouviu falar desse movimento? Como pode ser contestado um movimento como Rua Azusa? Que vizinhos que não sabiam nada de teologia, de Bíblia, de nada, olha para aquele galpão e começa a ver fogo, fumaça, subir, chama o corpo de bombeiro e chega todo mundo lá, e lá não tem nada de fogo. Lá tem, sabe o que? O fogo do Espírito Santo de Deus dentro da vida das pessoas. Gente clamando, adorando a Deus. Gente se arrependendo dos seus pecados. O Espírito Santo vem sobre homens e mulheres nessa época de maneira poderosa, sobrenatural. Vem sobre John Alexander Boyer. Levanta esse homem no final dos anos 1800, com poder, uma unção para operar a cura divina. Se você vai em Chicago, procura a cidade de Sião. Vai lá ver se não tem uma cidade chamada Sião até hoje. Quem construiu? John Alexander Boyer, o apóstolo da cura divina. Não tinha negócio, não tinha muita teologia, tinha unção do Espírito Santo de Deus dentro da vida dele. Chegava, orava e os enfermos eram curados. As pessoas levantavam das suas camas, as pessoas deixavam as suas muletas e saíam caminhando pelo poder do Espírito Santo. Uma mulher baixinha desse tamanho aqui, ó, desse tamanho aqui, ó, contemporânea dele, chamada Maria Ether. Se você ler a biografia dela, nem queria se envolver com isso, mas quando Deus quer, não tem jeito de escapar. E nessa hora minha teologia fica em crise, porque como é que pode? Ela nem queria, mas Deus fala: você vai, você vai, você vai. É melhor obedecer do que ser sacrificado. E ela vai. Só que do jeito que é usado é muito diferente. Precisa orar por essa pessoa aqui. Ou era um croque na cabeça, ou era uma bibliada na cabeça. Você imaginou? Você vem pedir oração que o obreiro pega e chega aqui. Você quer oração para quê? Cura. Pá, na tua cabeça. Aí você cai. Só que tinha uma coisa: alguns caíam mesmo. Só que quando levantavam, estavam curados das suas enfermidades. Pequenininha, franzininha. Chamaram para pregar em Azusa. Ninguém conseguia chegar 2 ou 3 metros de onde ela estava pregando. Tamanho era a unção do Espírito Santo. Podia contestar a teologia, podia contestar o que ela estava falando, os textos que ela estava citando, mas não podia contestar o poder do Espírito Santo na vida dela. Aí vai uma equipe de especialistas, de doutores, para contestar, para inquirir, e chegam lá intencionalmente. Só que cai todo mundo em transe. Levanta, quando levanta, estão chorando e estão se arrependendo. Sabe por quê? Eles têm imediatamente uma visão do céu, uma visão do inferno, e se arrependem dos seus pecados e recebem Jesus como Salvador.
Poder do Espírito Santo de Deus. O que você precisa não é de green card, não. Você precisa de poder do Espírito Santo de Deus. Você não precisa de passaporte americano, não. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas peraí, agora você está... Isso vai ser consequência. Eu não sei se Deus vai te dar o passaporte para você ter que sair daqui no outro dia, na outra semana. Eu não quero ser cheio do Espírito Santo para ficar plantado só no mesmo lugar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para ir aonde o Senhor me mandar. Aonde Ele quiser. Onde Ele quiser mandar os meus filhos, manda, Senhor. Eu me lembro, quando estava saindo do Brasil para vir para cá, alguém chegou para minha mãe: a senhora só tem um filho homem. E como que a senhora está se sentindo agora? O Saulinho sempre ficou com a senhora, irmã Conceição, junto com a senhora. Eu me casei, saí de casa para me casar com quase 30 anos. Sempre honrei e respeitei meus pais. Amava estar junto com meu pai e com a minha mãe. Ele falou: minha filha, a pessoa está perguntando, a gente tem que dar o que a gente tem de melhor para Deus. Eu criei ele para Deus. Se ele for pregar a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. É melhor do que ser extraditado, preso e deportado porque cometeu crimes. Muita coisa Deus foi fazendo. Aquele movimento se espalhou por muitos lugares. A denominação que você faz parte, a Assembleia de Deus, nasce dali. Em 1914, em Hot Springs, no Arkansas, se reúnem 324 líderes de denominações que tinham sido avivadas por Deus e fundam um fellowship, uma fraternidade chamada Assembleia de Deus. E quantos movimentos. Em 1995, em Brownsville, na Flórida, Pensacola, o bairro de Brownsville, uma Assembleia de Deus pastoreada pelo pastor John Kilpatrick, que havia buscado, pedido, desejado o Espírito Santo e estava orando para que Deus mandasse poder no Dia dos Pais. Em 1995, Stephen Hills, já falecido, os mais antigos vão lembrar, o pregador Stephen Hills, o evangelista, está pregando uma mensagem confrontadora, que Stephen Hills só pregava batendo contra o pecado. Ele só pregava batendo contra o pecado. E ele está pregando essa palavra, que Stephen Hills tinha um background terrível, de prisão, de tráfico de drogas, de prostituição, de uso de drogas, de uso de álcool, mas ele foi libertado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus libertou Stephen Hills e levantou ele como pregador da palavra para confrontar o pecado na sua geração. E enquanto ele está pregando essa palavra, já quase no final, o Espírito de Deus vem sobre a igreja de Brownsville. O Espírito Santo de Deus entrou dentro da igreja de Brownsville. As pessoas não precisam fazer apelo, não. As pessoas começaram a correr desesperadas do seu assento e se ajoelhar, se jogar no altar, se arrependendo dos seus pecados diante de Deus. E eu peguei o finalzinho desse avivamento. Eu cheguei lá com meu pai e mais 2 irmãos. No final desse avivamento, já estava quase terminando. Mais de 4,5 milhões de pessoas passaram por aquela igreja. Estatística, eu vi a entrevista, está no Google, está no YouTube. Se você procurar, o xerife da cidade dizendo o que aconteceu antes e depois do avivamento. Como esvaziou as prisões, como diminuiu o índice de criminalidade, como as pessoas estavam mais pacíficas. Isso é avivamento. Mais de 150 mil conversões catalogadas. Centenas de ressurreição de mortos catalogados. Milhares de pessoas curadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas curadas à distância, que estavam no seu leito, na cama, leito de morte, em coma, e alguém chegava e orava. Aquele mover de Deus parece que catalisava, alcançava aquela pessoa. Eu vi pelo menos 4 testemunhos. Eu vi 4 testemunhos desse ali. E naquela noite foi interessante. Estávamos em um balcone, em uma galeria, e o pastor John Kilpatrick não iria pregar, era um visitante. Porém ele entra e alguém anuncia que ele vai pregar. E ele coloca a igreja em pé. Aqueles 4 ministros que estão lá em cima desçam aqui. O pastor Wilson, falecido Wilson, lá de Destin, tinha dito para nós: vocês não serão mencionados e chamados para nada. Pode ir a paisana, como disse para o pastor Antônio. E de repente o pastor: venham aqui. E nós descemos, paramos lá. Não, subam aqui. Quem fala inglês aí?
Por sorte, Marco Aurélio Santana fala inglês. Por sorte, Marco Aurélio levanta a mão meio assim, meio tímido. Então está aqui o microfone. Se apresenta e apresenta seus amigos. E ele começa a se apresentar. Olha, esse aqui é o Wilson, pastor de Deste. Eu sou Marco Aurélio Santana, pastor em Jacksonville, na Flórida. Esse aqui é o pastor Antônio, em Guarapuava, no Paraná. Esse aqui é o pastor Saulo, filho dele. Estão começando uma obra em Atlanta. Alana, really? Então é o seguinte, traduz para ele aqui. Eu estou vendo, eu olhei para cima, eu vi o que o Espírito de Deus vai fazer na tua vida. Eu vi o que o Espírito de Deus vai fazer naquela obra. Eu vi o que o Espírito de Deus vai fazer naquele lugar. Não desanima, continue, porque Deus me deu, através do Espírito, uma visão do que vai ser aquela obra. A gente se reunia em 12 pessoas. Quando vinha todo mundo. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no mover de Deus. Eu vi coisas de Deus fazer. E eu sei que o Espírito Santo continua ativo na terra. Só vai haver avivamento coletivo se houver avivamento pessoal. Começa em mim e termina em você. Esteja em pé. Para que haja arrependimento, salvação, curas, milagres, operações sobrenaturais, eu preciso ter minha vida avivada, começar a buscar, desejar esse mover. Eu passei em Lake City, aqui perto de Orlando. Eu testemunhei um avivamento nessa cidade. Esse grupo se reuniu nesse ginásio que está do outro lado da rua quando você sai daqui, o Cobb Civic Center. Eu fui ali durante o dia. Quando esse grupo estava se reunindo para orar, não cabia gente nesse estacionamento. E um dia passando para vir na igreja, eu falei, o que está acontecendo aqui? É muito carro, é muita gente. E eu vi uma palavra, revival. Eu falei, revival? Eu não sei inglês não, mas revival é avivamento. E eu parei meu carro e eu entrei ali dentro. E eu vi operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus ali dentro. Eu vi uma criança autista, e nós temos alguns casos aqui. Nós temos alguns casos aqui na igreja. Tenho alguns casos que eu acompanho de perto. E eu vi uma mãe com uma criança autista que veio para frente na hora da oração. E na hora, Jesus curou o menino na hora. Na hora, eu vi. Outras operações sobrenaturais, eu não vou nem falar para você, porque talvez a tua fé não vai alcançar. Perdão, não é arrogância não vou falar. Você vai falar, não, isso não aconteceu. Então vamos devagar. Vamos devagar. Vamos começar buscando em nós. Eu não vou julgar a tua vida. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu não sou mais santo que ninguém aqui. Você não é mais santo também que ninguém. Tem gente que até tem aparência de santo, e às vezes a aparência é pior do que aquele que se acha pecador. Porque o pecador arrependido tem a misericórdia e a compaixão de Deus todos os dias. Não precisa ficar posando de crente, seja. Não precisa ficar posando de santo, querer ser mais santo e julgando os outros. Julgue a sua vida. Se examine diante de Deus. Pastor do céu, tem gente na internet, tem visitante. O visitante também precisa se arrepender. Precisa se arrepender. A alma dele é igual a minha e a tua. Nós não somos um clube de gente cristão que vem aqui para sair com o ego massageado. Muito embora quando eu entro nesse lugar, eu fico muito feliz. Eu saio daqui com meu coração alegre, cheio de poder de Deus, de graça de Deus. A minha semana começa a todo vapor. Uau, pastor, como que é? É porque você não trabalha na construção. Talvez o meu trabalho é mais pesado do que o seu em alguns momentos. Talvez se você ouvisse o que eu ouço toda semana, eu não sei como você ia estar com o teu emocional. Porém tem uma coisa, o Espírito Santo de Deus tem tido misericórdia da minha vida e me segurado até esse momento. E eu preciso ter a minha vida avivada. Eu preciso ter a minha vida avivada. Talvez eu sirva de modelo para você. Talvez você vá olhar e falar, uau, eu quero esse poder de Deus, essa vontade por Deus, essa graça de Deus. Se o Espírito Santo avivar a minha vida, avivar mais uma meia dúzia aqui, talvez avivar até menos que isso. Eu não sei quantos querem. 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 E eu não vou te obrigar a levantar a mão, nem vir em frente, nada. Não vou te obrigar.
Mas se você ouviu essa palavra, porque aqui tem duas classes de gente nesta manhã, duas classes, e eu vou falar para você, e já vou terminar. A primeira classe é que fechou o coração. Podia ter olhado o esboço que ele fez, podia ter trazido uma palavra assim, mais com uma conexão teológica, uma pegada mais assim, para a gente falar uau, mas não. Nessa manhã eu falei o que o Espírito mandou eu falar para você. Eu vou sair daqui com peso para mim, de ter que fazer o que eu tenho que fazer. Então temos que fechar o coração. Você fechou o teu coração? Ore a Deus, julgue, pegue a palavra, vai, né? Agora tem outros que falaram: meu Deus do céu, me ajuda, eu quero me converter nessa manhã. Me ajuda a me arrepender, Deus. Me ajuda, Espírito Santo, a me arrepender. Precisa um time de louvor chegar aqui e ficar assim: levanta a mão, levanta a mão. Que nada. Avivamento, eu já chego com as mãos levantadas dentro do altar de Deus. Enquanto não zero o cronômetro, eu não dou glória a Deus, aleluia. Enquanto não zero o cronômetro, eu fico conversando, eu não faço nada. Eu perco a minha gasolina que eu vim de casa, mas eu não tenho coragem de falar: obrigado pela semana, obrigado pela semana, obrigado pela minha vida, obrigado pelo perdão dos meus pecados, obrigado pela minha provisão, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha cura, obrigado pelo teu poder, obrigado pelos teus dons, obrigado pelas tuas misericórdias. Eu disse: obrigado, me perdoa. Nesta manhã é que você deseje o avivamento de Deus na sua vida. Tudo que eu desejo nesta manhã é que você deseje o avivamento de Deus na sua vida. Aleluia. Que você tenha um dia diferente, que você tenha uma semana diferente, que você tenha um mês diferente, que você tenha uma vida diferente, cheia do poder do Espírito Santo. Aleluia, nós nos colocamos, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Nós precisamos, nós dependemos, Espírito Santo, do Teu avivamento em nossa vida. Nós dependemos do Teu Espírito Santo. Nós somos carentes da Tua misericórdia e graça. Nós somos carentes do Teu poder sobre nós. Nós precisamos da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça sobre nós. Nos leva a nos arrepender dos nossos pecados, nos leva a confessar os nossos pecados, nos leva a nos livrar dos nossos pecados. Enche-nos, aleluia. Se você já fez sua oração, você que veio à frente, você veio porque você quis, eu não te chamei. Você que se ajoelhou no seu lugar, se ajoelhou porque você quis. E eu falei que seria assim. Se você já fez sua oração, está aqui na frente, pode se levantar. Volta para o seu lugar se você já fez a sua oração. Aleluia. Deixa eu te mostrar uma coisa, como acontece com a gente às vezes. Vou pedir ajuda aqui só um pouquinho, já vou terminar. O horário já foi, mas passou pouquinho até agora. Olha isso aqui. Ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Pastor, estou vendo. É uma garrafinha de vidro com um pouco de um líquido escuro dentro, que pode ser talvez café. Essa garrafinha é a minha vida e a sua vida. Essa garrafinha, ela está simbolizando a minha vida e a sua vida. As preocupações, os pecados, os desvios,
O desvio de atenção, os embaraços, deixa a gente desse jeito aqui, ó, por dentro. Poderia ter um rótulo, o meu rótulo, poderia ter o teu rótulo, e às vezes o meu rótulo e o teu rótulo impede a pessoa que está do lado de ver por dentro da gente, mas não impede o Espírito Santo de ver quem eu sou e quem você é de verdade. A pessoa que está do lado pode olhar e falar, uau, e até se impressionar, e você olhar e falar assim, estou enganando mais um. Mas o Espírito Santo, eu e você não enganamos. Ou nós somos ou não somos, ou nós queremos ou não queremos. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que está limpo, limpe-se mais ainda, e o que está sujo, suje-se mais ainda. Que isso, pastor? Não é eu que estou dizendo, só estou citando a Bíblia. É o texto que está dizendo. Agora, tem solução para mim e para você? Tem. Quer ver? Olha só. Tira aqui um pouquinho esse púlpito, por favor. Isso. Quem consegue ler o que está escrito nessa garrafa? Deixa eu ir bem pertinho aqui. Quem consegue ler? Alguém consegue ler? Opa, como é que é? Quem está lendo? Você não está lendo, mas você já ouviu. Pode falar bem alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Se você precisa dele, que é ele, pode chamar o nome dele. Quem é? Quem? Aí se eu quiser mesmo, se eu chamar ele vem. Se eu chamar ele vem. Tem uma música que diz assim, o que fazer? O que dizer? Quando ele vem aqui. Se você não quiser, fica tranquilo. Muito embora eu não posso garantir não, porque tem gente que não quer, ele vem assim mesmo. Aí minha teologia quebra de novo. Eu vou sair correndo por aquela porta, dá logo essa bênção, coloca o news rápido para mim sair. Ele vai falar, não, eu vou travar tuas pernas e vai ficar aqui. Eu vou abrir só teu coração e a tua boca e os teus olhos. Eu vou abrir só o teu coração, os teus olhos e a tua boca, mas a perna eu vou manter aqui enquanto eu quiser. Aí eu falo, Espírito Santo. Aí é com sinceridade. Não é aquela coisa para minha esposa ver, para o pastor ver, para o irmão que está do lado ver. É bom quando alguém vê, mas é eu e ele. Até porque no final vai resolver eu e ele. É só você e ele. Jacó tinha uma comitiva grande com ele. Esposas, filhos, soldados, servos, gado. Mas na hora do encontro, amigo, foi ele e ele. Ele e ele. É você e ele. Ou você quer ou não quer. Ou se ele quer, ele quer. E aí sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó. Eu falo isso, vai falando, Espírito Santo. Vai falando, Espírito Santo, Espírito Santo. Vai falando, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Já melhorou quase 100%. E se eu chamar mais um pouco dele aqui, aí, meu amigo, dá para ver com transparência do outro lado. Aí sai tudo que tem me atrapalhado e só fica o que tem dele. Aí eu posso dizer, sou avivado por Deus. Sou cheio do Espírito Santo. Aliás, quando você é tão cheio assim, você nem diz. Jonathan Edwards, ele não queria sentar no púlpito. Ele não queria sentar no púlpito. As pessoas começavam a olhar para ele e às vezes literalmente o rosto dele começava a brilhar. Os repórteres vinham que tirar foto. Não tiro foto com ninguém. Dá uma entrevista aqui. Não dou entrevista, sabe por quê? O foco não sou eu e você, o foco é ele. Entrevista ele, tira foto dele, fala com ele. Você quer ser avivado por Deus? Muitos querem. Então você vai continuar buscando isso com tranquilidade. Não se desespere. Eu não vou forjar nada. Eu não preciso inventar nada. Tampouco você. Eu só preciso desejar, querer e fazer a minha parte. Ele vai vir. Se assenta por um instante. Ele vai vir. Ele vai vir porque ele é poderoso. Ele vai vir. Que dia, pastor? Não sei.
Eu vou estar em casa? Não sei. Eu vou estar na rua? Não sei. Ele vai vir. Ele vai vir. E você vai ser história, vai fazer história, vai entrar para a história.